TheCast no ar. Eu, Jaelson Gomes, estamos aqui mais uma vez começando um episódio do TheCast e dessa vez com um convidado. Eu já o conhecia, só que agora eu acabei de conhecer a melhor versão do nosso convidado. Está aqui com a gente Alcemir Júnior da ESC, exatamente a empresa que fala do Eu Sou Capaz. Alcemir, bem-vindo ao TheCast. Muito obrigado, meu amigo. Pessoal, é uma satisfação estar aqui com vocês, né? E vamos bater um papo legal com o Jaelson, o cara do Destravo. Cara, repetindo, é uma satisfação ter você aqui e a gente vai trocar uma ideia sobre negócios. O TheCast tem essa característica. A gente geralmente aponta aqui no nosso estúdio, traz até aqui pessoas que tenham essa pegada de negócios, culturas e histórias de sucesso. Você reúne praticamente as três, mas obviamente que a negócios ela se evidencia. E eu quero utilizar como base o caminho que você tomou para trabalhar, fazer desse negócio a sua vida, e a sua vida esse negócio, né? Pelo que eu percebi, que é exatamente lidar com pessoas, lidar com gente, treinar, capacitar, chegando até o nível de empresas, porque empresas, leia-se, são pessoas, não tem jeito, né? E essa ideia de transformar pessoas através do treinamento, através do desenvolvimento. Me fala um pouco do teu negócio da ESC, ESC, olha só, eu estava até então pensando que era escola, mas ele hoje me deu aqui já uma nota e é isso que eu quero explorar. E, gente, eu antecipo que é algo bastante interessante, vale a pena que você que está começando agora, tanto seguir a gente lá no YouTube, como também ouvir, assistir esse episódio aí com o Alcemir. Alcemir, me fala de onde partiu essa ideia, essa inspiração de lidar com pessoas ao ponto de querer transformar pessoas. Ótimo. Antes de falar isso, eu estou online aqui também no Instagram, vou dar um bom dia pro pessoal. Pessoal, sejam todos bem-vindos, tá bom? Estou aqui com o Jaelson, deixa eu apresentar o Jaelson aqui para vocês, ó. Boa, gente, estamos tendo aqui nesse momento que estamos gravando com Alcemir e eu gostaria de convidar vocês também para seguir a gente lá no TheCast. Segue lá o TheCast aqui, ó. Boa, bora. Tá a equipe ali também, ó. Ah, tá. A galera ali temos ali, Cássius, Léo. Esposa aqui também. Pronto, Raquel, a plateia, ali, ela tá representando uma multidão, pronto. Então fica ligado, não sai, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta também, faz aí que a gente vai estar respondendo, tá bom? Então, Jaelson, respondendo a sua pergunta, como foi que iniciou-se a ESC? Antes de falar como iniciou-se a ESC, eu vou fazer uma introdução um pouco da minha vida. Eu saí de casa, eu tinha 18 anos de idade, e eu venho de família humilde e saí de casa para crescer, né? Para me aventurar numa jornada de crescimento, de evolução. Eu lembro como hoje, né? Eu saí de casa, eu tinha R$150 no bolso. Eu não lembro direito agora se quem me deu 100 foi minha mãe ou se foi meu pai, mas um me deu 100 e outro me deu 50. E esse era o dinheiro que eu tinha para comer, para viagem, para tudo, tá? E graças a Deus que eu saí de casa com apenas aquele valor, porque também foi aquele valor que me instigou a ir além. Nunca tinha saído da minha cidade, sou de Pesqueira, Pernambuco. Boa. Uma cidade bem pequena, tá? Conheço Pesqueira. Conhece Pesqueira? Terra do Doce da Renda. Em audiências. Bacana. E é uma fábrica que tem lá, bem fábrica da Peixe. Da Peixe, isso mesmo. Existia, né? Não tem mais fábrica da Peixe. Teve algumas mudanças. Isso, no ano de 90 e pouco ali foi que ela saiu da região, né? E como minha cidade é uma cidade pequena, teve muito potencial para crescer, etc, só que não cresceu. E aí eu lembro ainda que quando eu saí do INSS, fiz estágio de 2 anos. Foi uma das coisas que me fez evoluir muito, foi o INSS, tá? Me digas com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Então eu fiz estágio no INSS durante 2 anos. E as pessoas do INSS, eu vou até mandar esse podcast aqui para eles. Boa, boa. E quero até agradecê-los, porque eles me incentivaram também a crescer. O ambiente, ele transforma a pessoa, tá? E aquele ambiente de pessoas mais prósperas, de pessoas que tinham mais estudo, que cresceram e etc., e que tinham um salário para aquela minha realidade muito bom, me incentivaram a querer crescer, a querer evoluir e a viver a vida que eles viviam também. E quando eu saí do INSS com 18 anos de idade, 16 aos 18 fiz estágio lá, eu fui procurar emprego, né? Tinha que trabalhar. Então, coloquei currículo em várias empresas e daí fui chamado em 2. Mas como eu te falei, eu sou sabatista, não trabalho ao sábado. E aí uma empresa ia me contratar, RR Calçados, o nome da empresa, o gerente lá era o Advanilson, amigo meu hoje, tá? Eu acredito que ele segue a gente no Instagram também.
Vou mandar pra ele esse podcast também. Eu acredito que depois que ele não me contratou, ele se arrependeu. Então você não foi contratado? Não fui contratado porque era sabatista. E ainda bem que eu não fui contratado, cara. Ainda bem que eu não fui contratado. Porque talvez se eu tivesse sido contratado, eu estaria lá. A gente acaba se acomodando. Sim. Porque eu não tava trabalhando, não vi o meio, eu decidi sair. E por sair... E eu gostei do que você falou que não foi contratado porque é sabatista, mas de forma leve, tranquila. Sim, bem tranquilo. Você não se vitimiza por conta disso. De forma nenhuma. Pelo contrário, né? Aí foi até... Foi uma coisa boa. E a gente tem que entender que nem tudo é pra gente, não é um momento pra tudo, né? Pra tudo se tem um momento. E não era o momento não era aquilo que Deus queria pra mim. E aí saí... E depois dessa jornada de ter saído e tal, comecei com vendas, tá? Eu acho que vendas está no meu DNA, tá no sangue. Tem gente que tem nojinho, tem frescura com venda, né? Mas eu amo vender, eu gosto de vendas, né? E eu quero falar para você que tudo é vendas. Independente do que seja, tudo é venda, tá? Vender não é ruim, vender é bom. E depois comecei... É um assunto para depois. É um assunto para depois, trocar né? uma ideia com você, porque eu tenho preconceito com vendas, você vai me explicar. Vamos falar sobre vendas. Tirar esse preconceito. Vamos tirar esse preconceito. Boa. E aí comecei a trabalhar de porta a porta, né? Depois comecei a trabalhar com empresas, né? Em outro momento a gente conta a história que é muito longa. Mas comecei a trabalhar com empresas, com agendamento, ia na empresa, agendava a palestra, ia um palestrante e dava o treinamento, atendimento ao cliente, vendas, motivação, etc. E eu disse, cara, esse negócio aqui é massa, velho. A galera gosta, a galera chora, a galera vibra, ele tá ensinando e é uma coisa transformadora. E eu comecei a gostar daquilo. Então a gente passou mais ou menos 1 ano agendando as palestras ali, aprendendo a palestrar, montando a palestra e tal. E teve um dia que teve uma oportunidade, tá? A primeira palestra que eu fiz, treinamento, foi na Vitrine Concept. Era uma loja de moda feminina, de Serra Talhada, né? Sim. Terra de Lampião. E aí mandar um abraço para as meninas também da Vitrine Concept. Uma loja fantástica, só mulheres. Salvo engano, tinha entre 9 e 12 mulheres lá. E eu tremendo na base, quando a gente vai fazer a coisa a primeira vez, né? Sempre assim. Sempre assim. E aí o líder estava lá do meu lado também, o André Andrade, né? O cara que me incentivou e que disse, vai. E graças a Deus eu fui, né? Ele também me incentivou. Deus coloca pessoas no seu caminho, pessoas junto de você que vão te ajudar a estar evoluindo, a estar crescendo. E depois que eu dei aquele treinamento, cara, que no final do treinamento todo mundo tava chorando, eu disse, cara, é isso que eu quero fazer. E aí eu chorei também, né? Foi fantástico. E qual foi o tema desse treinamento? Esse treinamento foi um treinamento motivacional com vendas, né? Só que todo treinamento meu eu falo de Deus. Então, ao final do treinamento eu falo sobre Jesus e falo sobre família. Então, independente de que treinamento seja, eu acredito que são pilares que a gente tem que ter. E para que a gente esteja bem, a gente precisa da família bem e precisa de Deus também. Boa. E tava falando de Deus e tal. Chorou as meninas e foi fantástico. Aí depois daquele momento, cara, eu sei que foram várias palestras na região de Serra Talhada ali, naquela época, cerca de 2 meses e 10 dias mais ou menos. Foram 110 empresas atendidas com treinamentos nossos. Desses 110, eu acho que eu fiz uns 40. E a equipe fez o restante, mas haja treinamento, viu? Esse treinamento, nessa ocasião, você pertencia a um grupo, né? Uma organização. A um grupo, a outra empresa. Tá. É? E aí você foi se inspirando para fazer carreira solo. Para fazer carreira solo. Aí o tempo passou. Eu acho que 2 anos depois, né? Já tinha um ano que eu tava agendando, uns 2 anos e pouco depois, 3 anos ali. Eu fui fazer um curso de coaching pelo IBC, é o Instituto Brasileiro de Coaching, em Salvador, lá no Rio Vermelho. E lá pediu pra gente colocar algumas metas que a gente tinha no papel. Meta de 1, 2, 3, 4, 5 anos, etc. E aí eu coloquei a meta que eu tinha para aquele ano de 2019, que foi quando a ESC ela nasceu, tá? No mês de fevereiro ali. Inicialmente o nome não era ESC, era Super ESC, que é sucesso, união, proatividade, esperança, realização, eu sou capaz. É nome grande. Entendi. E tinha a ver com Superman também na época, tinha coragem, poder e tal. Só falei, esse nome tá muito grande, tem que ser outra coisa. E aí eu pouco comecei a pensar e tal, tava com o iPad na época, digitando as coisas lá. E aí tinha um tecladozinho, uma tecla ESC. Poxa, ESC. E aí vai ser só ESC, não vai ser Super ESC não. Porque o ESC vem de eu sou capaz, né? Sim. A abreviação. Então tem todo esse conceito por trás da ESC aí.
E aquele ESC, para mim, né, eu estava falando com você antes, ele vem como... O ESC no computador ele serve para sair. Então ele vem como sair da zona de conforto, sair da zona conflitante e começar a acreditar mais em você. E para mim o ESC é isso, né? Acreditar mais em você, buscar aquilo que você pensa que não é capaz de fazer, porque é fazendo aquilo que você pensa que não é capaz de fazer que você vai alcançar resultados extraordinários. E daí, fiz aquele curso ali em fevereiro, depois teve mais um encontro, foram 2 encontros de 4 dias cada. E eu sei que no mês 10 ali, tá, já estava tudo pronto para que a ESC ela abrisse. Site eu fiz em uma semana, inclusive o site da ESC hoje fui eu que fiz. Fez site, abriu Instagram, fez logomarca, criou todo o material. Ficou eu, né, o diretor de consultoria, que é o Igor Samuel, está comigo até hoje, tá, desde a fundação da ESC, até antes ele já trabalhava comigo. Isso tudo aconteceu quando você estava fazendo, quando você fez o IBC. Quando eu fiz o IBC. A largada, o pontapé inicial foi essa inspiração. Uhum. Alcemir, é interessante a gente observar que num trabalho como esse seu, tem uma pegada bem conceitual, espiritual, sim, onde você define valores, visões e tal, mas tudo algo ainda muito, digamos assim, intangível. Uhum. Né? Quando você fala da aplicabilidade de um curso, de um treinamento, de um desenvolvimento, uhum, tem uma metodologia. Sim. Né? A metodologia, um passo a passo, os conceitos iniciais e tudo, para que realmente você tenha um resultado, transforme as pessoas. Uhum. Essa metodologia em si, você extraiu do que você viveu lá e como foi que você montou a metodologia em si? Vivências, né? Primeiro que tem toda uma trajetória atrás do curso mesmo e entendendo a necessidade das empresas e o que vem acontecendo com essas empresas. Então eu sou um cara que viajou bastante já trabalhando com empresas com treinamentos, né? Região de Pernambuco, de Caruaru a Petrolina, a gente atendeu empresas. Aí fomos para Paraíba. A gente atendeu várias empresas na Paraíba. Depois atendeu empresa em Campina Grande. Da Paraíba a gente foi para o Amazonas. Atendemos empresas na Bahia. Depois caímos aqui em Alagoas. Então, pelo visto foi onde você realmente aportou, né? Isso, onde aportou. Aportou, encontrou Raquel. É isso. Encontrou a Raquel. Raquel é minha esposa, tá? Isso, tá até aqui junto com a gente. Tá ali do outro lado. Então aí você parou aqui, né? Parei aqui. Parou aqui depois dessa jornada, sim, toda aí. Cara, eu tô falando tudo isso, eu vou te falar que o X da questão, sim, que me chama a atenção é todo esse seu trabalho. Você é um homem de 26 anos. Isso. Né? Começou com essa. Era pra você ter perguntado ao pessoal quantos anos eles me davam, tá? Eu não fiz esse suspense, né? Mas eu sabia que eu não ia ser nessa casa aí, assim, porque... Todo mundo dá 30, 33 por aí. Não, mas se você ficar calado, a gente fala que é menos, entendeu? Você fala. Então, isso é interessante porque tem muita gente aí aos 26 querendo descobrir o que vai fazer ainda, sim, né? Assim, tá em dúvida o que vai fazer ainda. E você já... A força mestre que você teve, que você... Vem de onde para que você tão cedo ter começado assim com esses R$150 e partido para cima? Cara, os sonhos, tá? E ajudar a minha família. Ajudar meu pai, ajudar minha mãe, ajudar meus irmãos a terem uma vida muito melhor do que a vida que eles têm. E eu acredito que isso é uma das coisas que mais me dá força, mais me dá gás, né, para que a coisa aconteça. Hoje também tem minha esposa, tem minha filhinha, tá, que me dá uma força gigante. Motiva muito. Motiva, né, demais, tá? Mas eu acredito que a gente tem que ter um motivador, tem que ter uma âncora ali que nos segure, que nos ajude a não desistir, né? E inicialmente essa âncora para mim eram os meus sonhos, mas também, principalmente ali minha mãe e o meu pai e os meus irmãos, né? Então eu decidi ser diferente, né? Porque eu vi também que, poxa, se for eles não vão conseguir. E eu acredito que Deus ele tem um propósito na minha vida, tá? E o propósito na minha vida é transformar a vida dessas pessoas que me deram a vida. E hoje mesmo eu estava falando com meu pai, tá? Ajudei ele hoje. E, cara, é fantástico quando você vê que o seu pai precisa de alguma coisa, você tem e pode dar pra ele, porque ele te deu muita coisa, entendeu? Boa, cara. E eu fico feliz com isso, cara. Até tô começando a me emocionar aqui. Eu imagino. É isso que eu geralmente procuro extrair, né, assim, e aprender também, sim, das pessoas como conciliar
o mundo dos negócios, que, pô, em vias de regra, é um mundo muito cético. A gente fala de negócio, fala muito de grana, fala muito de resultado. Sim. E aí você encontra uma multidão de gente que está nesse meio e que não acredita em nada disso. E que até faz questão de dizer que não se mistura, enfim e tal. Mas eu particularmente também creio, isso me deixa muito à vontade. Eu sei que a mão de Deus, quando ela é estendida, seja quem for e seja em que momento for, a vontade dele é soberana. Isso eu creio. Mas eu insisto em querer saber como você conseguiu e ainda consegue conciliar esse lado intangível de fé, de espiritualidade nos negócios. E mais do que isso, a sua receptividade nas empresas. Sim. Com esse estilo, com esse jeito. Me fala um pouco sobre isso. Você já até adiantou que para ser contratado, terminou que, né, o nosso amigo fez um favor de não lhe contratar, embora sem saber. Sim. Né, por ser sabatista. E no demais, na jornada dos seus negócios, o fato de você professar a fé, o fato de você declarar e tudo, isso não te atrasa não te coloca para trás não. Me explica como é que isso funciona. Tá, vamos lá. O Gelson está perguntando isso porque antes a gente teve um bate-papo aqui, né? E eu falei para ele alguns valores da ESC e como funciona o nosso trabalho. E toda empresa que a gente atende, independente de qual empresa seja, a gente fala de Deus para aquela empresa, para aquele empresário, para aquelas pessoas que estão lá. Não falamos de nenhuma religião, apenas de Deus. E por que a gente faz isso? Porque o nosso primeiro pilar é ética cristã, tá? Eu sou cristão e eu sei que Deus, ele transforma, tá? E Deus, ele faz toda uma obra ali naquela empresa e naquelas pessoas. E eu entendo que a gente precisa de Deus. E a minha missão como ser humano, como cristão, é espalhar o amor de Deus para as pessoas. Então, graças a Deus, desde quando eu iniciei, desde a minha primeira palestra, desde o meu primeiro agendamento, Deus, ele já estava lá. Não é uma coisa que eu vim fazer há pouco, mas sim que eu fiz desde quando eu iniciei, né? E até hoje, cara, a galera agradece demais, né? As pessoas choram, agradecem, as pessoas se abrem pra gente. Por exemplo, ontem na mentoria, aqui no Hotel Jatiuca, em Maceió, a gente fez sempre, isso é de regra, ou eu ou qualquer colaborador da ESC, ele vai fazer isso, tá? Qualquer parceiro também vai fazer. Terminou algum trabalho, oração. Então junta as mãos ali todo mundo, pede pro pessoal fazer algum pedido, algum agradecimento, e depois a gente ora. E é surreal a forma como Deus, ele tem trabalhado, né? E a forma como o pessoal, eles gostam daquele momento. E eu sou grato a Deus por isso, né? Domingo, eu fiz um treinamento também numa empresa chamada Braslimp, é um grupo de empresas. E o pessoal disse, cara, eu nunca tive um treinamento tão bom quanto esse, e esse treinamento foi melhor do que a nossa confraternização. Olha que testemunho. Imagina um treinamento melhor do que uma festa. A gente passar um dia de domingo ali, e a galera agradeceu. E isso é gratificante, cara. A gente fica feliz com isso. Muito bom. Eu ouvi o que eu esperava. Eu sei que... Mas deixa eu falar só uma coisa que eu acho que é importante. Nem tudo é flores, tá? O pessoal acha que tudo é flores e tal. Já perdi algumas oportunidades, por exemplo, por ser sabatista, né, por entender que a Bíblia, ela diz, o sábado ele tem que ser guardado. E aí eu estava numa cidade chamada Ouricuri, em Pernambuco. Como eu falei, trabalhei de Caruaru a Petrolina. Estava lá em Mararipe, pernambucano. E a gente fazendo vários e vários treinamentos, várias empresas atendidas, cerca de 60 empresas atendidas naquela região ali. Ouricuri, Trindade, Araripina, etc. Desde as empresas menores às maiores. E eu lembro como hoje, cara, a Coca-Cola, tá, queria um treinamento nosso. Só que os caras só queriam um treinamento no sábado. Ligaram, eu quero treinamento no sábado. Isso eu não faço. Tá? E aí até hoje eu não fiz treinamento com a Coca, né? Tive a oportunidade de fazer o treinamento com a Coca-Cola, meu irmão. E não fiz, né? Porque eu decidi ser fiel a Deus. Se a Coca-Cola te oferecer 10 vezes mais o valor que você cobra para fazer um treinamento no sábado? Não faço, cara. Não faço. Pode me dar o que quiser. É um princípio, entendeu? E eu acredito que princípio ele não é negociável. Tá? A gente não negocia com princípios. Boa, cara. E Deus te abençoado, cara. Deus não deixa de te abençoar. E eu creio piamente nisso aí. Uma coisa que aconteceu ontem, tava eu e minha esposa na praia ali,
E aí a gente foi comer uma tapioca. Quando sentou para comer a tapioca e tal, chegou um cara que tinha sido assaltado na terça-feira passada. E daí ele vendia macaxeira na rua. Né? Ele chegou lá e tal, começou a conversar com a gente, foi pedir ajuda, tava vendendo paçoca, eu ajudei o cara. E daí eu disse, cara, senta aqui, eu vou pedir uma tapioca pra você. Sentou, pedi a tapioca, peguei suco, comeu e ficou lá conversando com a gente. E aí, ele falou que teve um cara que foi testar ele. Esse cara não tem dinheiro, tá? Pra você não saber se... Ele não é morador de rua, mas tá passando por muita dificuldade. O cara não tinha grana, não tinha celular, porque os caras tinham roubado o celular dele. E tá muito necessitado e tem 2 filhos em casa e a esposa. E aí um cara, pra testar ele, pegou o celular, tava andando e, deixou o celular cair no chão. Ele foi lá, pegou o celular e disse, moço, seu celular aqui. E aí o moço disse pra ele, tava te testando. Aí pegou, deu R$30 pra ele e ele ficou feliz. A gente, princípio, ele é inegociável. A gente não negocia com princípios. Independente da sua situação, independente do seu momento, independente da sua precisão. A princípio, ele não é negociável. Isso é muito bom. Falar um pouquinho da ESC, cara. O nome até eu fiz questão de dizer na abertura, né? Eu sou capaz, eu gostei aí dessa ideia. Vamos falar do que a ESC entrega, do que realmente a empresa em si, como é que ela é configurada e o que é que ela entrega. Qual o principal produto da ESC? Ótimo. A ESC ela é uma agência de consultoria e treinamentos avançados. O nosso propósito é transformar as pessoas, tá? Seja colaborador, seja empresário. E a partir do momento que a gente transforma as pessoas, a empresa ela é transformada. Então a gente trabalha com 3 serviços específicos, né? E dentro desse serviço tem subgrupos. Mas mentoria empresarial, né? Um grupo seleto de empresários que se reúne ali semanalmente para falar sobre os 4 pilares da empresa de sucesso, que é estratégia, gestão, processos e marketing digital. E surgem outros vários temas lá também. Segundo, consultoria empresarial. Aí é um trabalho mais individualizado. A gente entra dentro da empresa, pega da mão do empresário e vai junto com ele. Tá? E graças a Deus a gente teve resultados bem expressivos, né, com várias empresas que a gente prestou consultoria. E temos outro trabalho que é o trabalho de treinamentos, tá? Onde a gente faz tanto treinamentos individuais e também individualizados para cada realidade, baseado em diagnóstico. A gente entra dentro da empresa, né, e faz o treinamento de acordo com a necessidade dela. Né? Conversa com o empresário, às vezes conversa com algum colaborador também, monta o treinamento para aquela empresa e a linguagem daquela empresa, independente de qual segmento seja. Né? E aí a gente entra e faz. Você fala treinamento, é interessante, eu também conheço da praia, mas para o nosso ouvinte entender, é um termo muito abrangente, né? Sim. Vai treinar. Treinar em quê? Tem treinamento para tudo, né? De A a Z no mundo. A Z. Não é? E o treinamento que a ESC entrega mesmo, assim. Show. Os principais treinamentos. Posso falar para você que o principal treinamento é o treinamento transformador. A ESC ela entrega a transformação. Como eu te falei, todo treinamento nosso a gente fala sobre Deus e fala sobre família. Então a gente busca transformar aquele colaborador, né, além de falar sobre Deus e sobre família, fazer com que ele acredite no eu sou capaz. Isso é um jargão nosso que a gente fala muito. Eu sou capaz, eu posso e eu consigo. Então eu acredito que a nossa essência, a nossa base é motivar o cara. Né? Então é um dos treinamentos que a gente mais faz, é o treinamento motivacional. Além desse, atendimento ao cliente, vendas, relacionamento, trabalho em equipe, comunicação, proatividade, inteligência emocional, financeiro. O treinamento que a empresa, a grande maioria dos treinamentos, a gente só não faz treinamento técnico. Pronto, então você respondeu a minha pergunta. Se não for técnico, a gente faz. Mas técnico a gente não faz. Entendi. A sua ligação era totalmente voltada para humanas. Humanas. Entendi, agora eu entendi. Você fala em treinamento, por isso que essa palavra transformação, né? Isso. Porque transformação, e olha que eu estou assim, compreendendo o rumo do negócio, mas para o nosso ouvinte, porque é muito forte, né? Quando você vê transformar pessoas, sim, né? Quando é que você pode considerar que você transformou uma pessoa? Isso do ponto de vista de negócios, né? Porque não vou nem falar aqui da conversão espiritual, é uma coisa muito de foro íntimo, né? A pessoa se encontra com Deus, ou se identifica com uma determinada denominação, igreja, enfim, o que é isso aí. Mas quando você fala do ponto de vista de negócio, transformar pessoas. Eu transformei fulaninho empregado, que ele tinha um perfil, e aí a ESC chegou, fez um treinamento e ele foi transformado. Em que momento você identifica e sabe que o cara foi transformado? Ótimo, vamos falar sobre isso aqui, ó. Inclusive, vou contar um depoimento, tá? Vou mandar esse podcast para ele também, de um casal
chamado Carlos e Larissa, tá? Da Alfa Publicidade lá de Arapiraca. Eles participaram da nossa mentoria empresarial, tá? Imersão de 3 meses. E aí a gente tava conversando, pá. Eu sei que semana passada eu fiz aniversário, tá bom? Depois quero ver os parabéns aí nos comentários. 20... Dia 17 eu fiz aniversário. 17, boa. E no dia 17, tá? Tinha ido cortar cabelo, o barbeiro era pertinho deles, passei na empresa deles. E aí quando eu passei na empresa, estacionei o carro, a gente começou a conversar. Aí eu até brinquei com o Carlos, que é o proprietário da empresa, e disse, rapaz, tu tá mais magro, hein, cara? Ele começou a rir. E aí eu perguntei, rapaz, o que tá acontecendo e tal. Aí depois chegou a esposa dele, a Larissa, eu brinquei com os dois, rapaz, vocês estão mais bonitos, hein? E aí a gente começou a brincar, começou a conversar e tal. Ele disse, rapaz, a mentoria nos fez bem. Não é? E isso é um resultado gigantesco, cara. Eles tiraram uma foto comigo, a Larissa postou e num comentário ela disse assim, ó, nosso eterno mentor. E é satisfatório, né? Não só ver no físico deles, no rosto, etc., mas ver a empresa deles, porque aí eu entrei, passei 1 hora com eles lá. Entrei pra dentro da empresa, a gente começou a conversar, eu comprei essa máquina, fiz isso, só tem isso para fazer, tô pensando nisso, tem esse projeto, comprei um terreno ali, e aí, expansão, crescimento e tal. Então a gente vê que não só no eu, mas o negócio crescendo muito. É isso que você trata e chama de transformar. Isso. Aí falando agora do treinamento para colaborador, tá? Por exemplo, a gente tem um treinamento que a gente fez, na verdade vários, mas se você entrar no Instagram aí, você vai ver o depoimento do colaborador, não sou nem eu que vou falar. No treinamento de uma sagueirinha de Arapiraca, por exemplo, a colaboradora vai dizer, ó, eu quero ser uma mãe melhor, uma filha melhor, uma colaboradora melhor. Né? Eu vou ser essa pessoa. Então, no nosso treinamento, a gente faz com que a pessoa saia dali com a vontade, o desejo, a necessidade de mudança. Então, a transformação ela acontece a partir daquele momento. E se você for num dia depois, 2 dias depois, mês depois, naquela empresa e conversar com aquela pessoa, né? Se a empresa fizer um bom trabalho com ela também, porque não é só a gente fazer o treinamento, mas a empresa precisa acompanhar e fazer a coisa correta e cuidar do colaborador, você vai ver que a pessoa vai estar diferente, né? Porque realmente toca. É nesse contexto que você trata como inteligência emocional, a questão das emoções, nessa pegada que a ESC trabalha? Sim, não, tá ligado, né? Eu acredito que ele liga. A gente tem que tratar não só as emoções, mas os pilares da empresa como um todo, e nosso, né? Que eu acredito que é a inteligência emocional, a espiritualidade, a área física e o negócio, tá? Então tem essas 4 áreas que são cuidadas e tratadas, e esse é o nosso propósito como empresa, cuidar dessas áreas e falar sobre isso pro pessoal. Que a área física que você fala é o ambiente físico em si? Não, físico eu. Fazer atividade física, boa alimentação, se cuidar. Né? A pessoa tem que se cuidar. Inclusive, vai ter a mentoria avançada. A gente vai lançar daqui a pouco. Já temos montando agora a 10ª turma de mentoria empresarial, né? Já há 1 ano com esse projeto. E a gente decidiu fazer uma mentoria mais avançada. E nessa mentoria avançada a gente vai abordar esses 4 pilares mais profundamente. O que diferencia a avançada da comum? Vai mudar um pouco os temas, né? E na avançada vai ser um grupo, meio que a gente vai pegar, por exemplo, alguns mentorados de cada turma. E vai juntar nessa turma mais avançada e vai ser um pouco mais intrínseco nos temas a serem abordados. A gente vai aprofundar um pouco mais, vai fazer coisas diferentes do módulo 1. Imagina, módulo 1 e módulo 2. Seria meio que isso. Boa. A ESC hoje atua em Alagoas. Isso. Você fala um pouquinho sobre a operacionalização. Você está em Maceió sempre 2 dias por semana, parece-me assim que funciona. Como é que tá a atuação dela no mercado? Ótimo. A ESC ela é uma empresa que atende Alagoas todo, tá? Boa. De Maceió a Delmiro Gouveia a gente já atendeu empresas. E várias empresas, tá? Por exemplo, Delmiro a gente já atendeu umas 70, 80 empresas. Só Delmiro. Maceió já são mais de 100. Então, várias e várias empresas. Hoje, a gente trabalha mais forte em Arapiraca e Maceió. Tá? A gente decidiu focar nesses 2 lugares. Então, por exemplo, a gente tem turma de mentoria aqui, atende empresas de consultoria aqui também, atende empresas com treinamentos. E Arapiraca também. Então, a gente tem turma em Arapiraca, turma aqui. Então, por exemplo, eu quero participar da mentoria. Você tem Maceió e tem Arapiraca. Tá? Eu quero um treinamento individualizado. Aí
ainda eu miro. A gente pode ir até a empresa ou a pessoa vem até a gente. Né? Mas nosso foco específico nessas duas regiões, esse ano a gente está com foco de ir muito para dentro do digital. Tá? Era a pergunta que eu ia fazer. A presença tá com de vocês de no digital. Isso. E aí a gente tá organizando, já organizou muito processo para isso. E agora a gente pretende ir para o digital. A mentoria vai fazer ela digital. Consultoria, vamos atender várias empresas digital. E aí a gente pretende entrar nesse digital com força esse ano. Até o podcast, vamos abrir um podcast em Arapiraca, viu? Boa. Já disse pro meu amigo, ele está convidado aqui. Farei questão de participar e de acompanhar também e torcer, eu não tenho dúvida, pela origem e pelo propósito, Alcemir, que você tem junto com a equipe. É indiscutível que o seu trabalho ele vai longe. Você está focado no principal elemento de qualquer negócio e da história da humanidade, que são as pessoas. Você faça o que for, aconteça o que aconteça, mas se tirar a gente da parada, a coisa não funciona, né? Eu quero deixar aqui um spoiler, ou seja, um gostinho de uma próxima para você falar especificamente sobre vendas. Fechado. Sobre o processo de vendas e sobre realmente como você fechar uma boa venda e como você ter a mente do vendedor. Esse é um ponto que eu quero explorar. Já aguardo seu convite. Vamos deixar para a próxima. Mas eu quero deixar contigo agora a oportunidade de você falar mais aí um pouco sobre a ESC, sobre o seu propósito, sobre o que espera, considerando que eu vou ter agora, inclusive na sua sequência, né? Estou até anunciando já, né? Nosso próximo, inclusive Eduardo Moraes, um parceirão nosso, vai estar aqui. E aí eu quero deixar com você a oportunidade de você falar de repente a cereja do bolo, aquilo que a gente deixou de falar aqui nesse episódio. Ótimo. Então, pessoal, como eu falei, a ESC é uma empresa que tem como propósito transformar. A gente, esse ano mesmo, né, tá com um objetivo também diferente, porque eu acredito que só é transformado quem quer ser transformado, tá? Então a gente tá buscando as pessoas que realmente querem ser transformadas. A gente mudou toda uma forma de trabalho também, até comercial, tá? Antes a gente batia muito de porta a porta, hoje a gente não bate mais de porta a porta, faz um trabalho mais forte digital e com aquelas pessoas que nos buscam. Porque quem quer, quer. Quem não quer, não quer. Então se você que está do outro lado aí, que é empreendedor, que pensa em se tornar um empreendedor e quer ser transformado, segue no Instagram, tá? @ESC-desenvolvimento, ESC Desenvolvimento. E aí lá no Instagram você vai acompanhar mais o trabalho. Você pode falar no direct também, né, conosco. Ou me chamar até no WhatsApp, falar meu contato aqui, tá? Você pode colocar na legenda lá do YouTube. 829-8111 5912. Tá? Esse é o meu contato, você vai falar diretamente comigo. E o nosso propósito é impactar as pessoas e transformar as pessoas, né? É isso que eu tenho a estar falando. Muito bom. A gente quer te agradecer pela tua participação aqui no TheCast e deixar as portas abertas para as próximas necessidades, lançamento. Vamos para cima. Cara, você com essa idade e com a história que por onde você começou, assim, o céu é o limite. Então você tem muito tempo, é muita estrada para rodar. Até os 30 eu vou estar no Forbes Under 30, tá? Né? Inclusive foi profetizado ontem na mentoria, tá? Aqui até os 30 eu estarei lá. Então pronto, para quem crê, tá aí a mensagem, não é isso? Muito agradecido, até a próxima, aprove Deus. Deus abençoe vocês. Um abraço. TheCast, agora com a nova pegada. TheCast, agora mudou. TheCast.